Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. É um prazer imenso conversar com todos vocês aí, alunos da pós-graduação aqui da Uninter, e não só alunos da pós-graduação aqui da Uninter, mas também todos os alunos do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje o tema do nosso programa é Segurança Pública e o Crime Organizado. E o programa Por Dentro da Pós, cada semana ele tem uma pauta e uma temática, e hoje o professor Ricieri está aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre segurança pública e o crime organizado. E o meu convidado hoje é o professor, chamando de Valmir de Souza, né, chamado de Major, mas em breve, se Deus quiser, né, professor, você vai ser Tenente Coronel Valmir de Souza. Tão breve aí, Tenente Coronel, já te deixo os parabéns também, professor Valmir. E o professor Valmir de Souza é o comandante hoje do Batalhão Ambiental da Força Verde. Prazer, professor, em tê-lo aqui, feliz em estar com a gente aqui nesse programa. Agradecer também aí a você estar participando, não só participando do nosso programa, mas também vários alunos que vão nos assistir já têm aula com você e você já está trabalhando com a gente há tempos aqui na pós-graduação. Então, um prazer imenso, né, estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado, professor Ricieri. Saudações a todos os alunos que nos assistem nesse momento. Trabalhar o tema segurança pública e crime organizado é muito importante para nós das forças de segurança, para demonstrar a importância do trabalho das forças de segurança no combate a essas organizações criminosas que atuam no cenário nacional e internacional, prejudicando toda a sociedade. É verdade. E eu comentei aqui, né, Major, e em breve Tenente Coronel, mas se você quiser falar do seu currículo, o seu currículo é um vasto currículo, né, não só na área acadêmica, mas também na área das atividades de segurança. Pode comentar um pouco, prof. Pode contar para a gente aí da sua formação e um pouquinho mais sobre o professor. Certo. Eu iniciei minha carreira policial militar em 1994, na Academia Policial Militar do Guatupê, na região metropolitana de Curitiba, ingressando nas fileiras da Polícia Militar como cadete. Ali nós temos 3 anos de curso de formação, é um curso superior, e após esses 3 anos nós fazemos um estágio ainda supervisionado como aspirante. Então eu fiz esse estágio aqui na região de Curitiba durante 9 meses, e na sequência fui para o interior do estado trabalhar na região de fronteira, onde permaneci por ali em torno de 25 anos, que agora retornando para Curitiba. Mas nesses 25 anos atuei na região de Foz do Iguaçu, no batalhão em Foz do Iguaçu, comandando a área central de Foz, comandando ali a região até mesmo da Ponte da Amizade. Na sequência fui trabalhar em Guaíra, por lá fiquei 9 anos e meio como comandante do pelotão. Trabalhei ainda como comandante da companhia de Marechal Cândido Rondon, trabalhei na companhia de Umuarama, ali na região, passei também por Francisco Beltrão e culminando no final na região de fronteira, ali em Toledo, né, no subcomando do batalhão. Na seara, dentro da Polícia Militar, nós fizemos alguns cursos, como Polícia Judiciária Militar, trabalhamos com curso de distúrbios civis, policiamento montado, gerenciamento de crises, trabalhamos ainda com a questão de polícia comunitária, cursos também de patrulha escolar, ProERD, muitos dos nossos alunos que nos estão assistindo agora devem ter passado pelo curso do ProERD, então também sou instrutor do ProERD, e agora nós estamos trabalhando no Batalhão Ambiental Força Verde como comandante. Na seara acadêmica nós realizamos o curso de Direito, no interior do estado, curso de pós-graduação, são vários, dentre eles o curso de pós-graduação em Gestão Ambiental, Direito Penal e Processo Penal, ainda políticas públicas, nós trabalhamos muito com políticas públicas. Na sequência eu fiz um mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio na Unioeste do Estado do Paraná. Fiz ainda um doutorado em Ambiente na Univates, no Rio Grande do Sul, e um pós-doutorado também em Ambiente, trabalhando a questão, quando eu já estou na questão ambiental, também na questão do direito ambiental e na matéria ambiental. Então, por isso também a minha indicação para o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde. Exatamente, e acho que faz o quê? 50 dias, né, prof, que você assumiu? Agora faz 50 dias que nós assumimos o batalhão. E o comando aqui da Força Verde Ambiental é aqui em Curitiba mesmo, né? A sede do batalhão é no município de São José dos Pinhais, ali no portal de São José, na divisa entre São José e Curitiba, no Parque São José. Mas a área de abrangência da circunscrição do batalhão é todo o estado do Paraná. Todo o estado do Paraná. Todo o estado do Paraná, nós atuamos nos 399 municípios, fazendo a fiscalização e aí cuidando da questão ambiental no estado do Paraná. E esse cuidado que vocês têm com a parte ambiental, prof, como é que tá? Como que é essa organização? Nós trabalhamos em conjunto com o IAT, que é o Instituto de Água e Terras, o antigo IAP do Estado do Paraná, por meio de convênios, realizando a parte administrativa, a questão da fiscalização administrativa e também penal, mas a fiscalização administrativa ela se dá com esse convênio pelo IAT. E nesse sentido é importante destacar que nós fazemos agora a fiscalização
realizando o auto de infração, né, administrativo, para os alunos da pós-graduação, principalmente os alunos que são do direito, entendem um pouquinho mais nessa seara. Mas é importante destacar, como eu falei, essa atuação administrativa, que é uma atuação que consegue alcançar muito mais o infrator do que necessariamente só a parte criminal, né? Muitas vezes nós temos uma infração administrativa, mas não temos um crime, né? Então, o trabalho nosso se circunscreve nessa situação. E o professor falou bem sobre a pós-graduação, e não só hoje alunos de segurança pública vão estar nos assistindo, mas vários alunos de graduação do professor Gerson, que você também já escreveu bastante aula para a graduação, e é uma importância grande, né? E eu falo com orgulho aqui, hoje na pós-graduação, o nosso curso de segurança pública, gestão, inteligência e segurança pública, é um curso que tem muito aluno, e aluno não só aqui da nossa região, mas do Brasil inteiro, ou seja, as pessoas estão se preparando cada vez mais, e é importante o professor que está nos dois lados, como comandante e também como professor, e a motivação, né, que esses alunos continuem estudando, e eu vejo a quantidade de alunos que eu tenho no Brasil inteiro de inteligência e segurança pública, então é bacana isso. E podemos destacar ainda que no batalhão ambiental nós precisamos de policiais cada vez mais capacitados, né? Os nossos policiais do batalhão ambiental, eles têm um diferencial de conhecer da legislação ambiental, e quem, né, tem um pouquinho se mete um pouquinho a tratar do assunto ambiental, sabe que a legislação ambiental é muito complexa, ela é vasta e precisa de um conhecimento específico, um conhecimento que poucas pessoas têm. Então, quando o policial ingressa na Polícia Militar, né, na sequência nós buscamos esse policial dentro dos quadros da Polícia Militar para que ele venha trabalhar conosco no batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, com esse conhecimento que ele já adquire fora mesmo da instituição. Porém, nada impede que ele, dentro da instituição, consiga melhorar o seu conhecimento e vir trabalhar no batalhão com o conhecimento que ele adquire na instituição. E olha que bacana, você está me deixando uma ideia, professor, que a gente tem hoje no curso de segurança pública, a gente tem lá a matéria de tecnologia, a gente tem a matéria de gerenciamento de crise, a matéria de polícia comunitária, que você acabou de comentar, a gente se esforça bastante em relação à norma técnica, e agora você me deu um ensaio, e eu poderia colocar alguma coisa agora relacionada com o que você está falando de Força Verde Ambiental. Olha que bacana. Do jeito que o profissional está se preparando, a gente teria um curso de segurança pública, acho que talvez completo. Porque olha quantas bagagens a gente está conseguindo carregar, tem também uma vasta ideia da área jurídica, e agora isso que você comentou pode ser uma disciplina talvez, ou um módulo complementar, que daí nós teríamos mais um enfoque. É né? importante. Na minha caminhada, né, além de policial militar, eu fui professor, sou professor ainda nos cursos de pós-graduação e graduação, principalmente das universidades, trabalho com direito ambiental. Então, a gente vê a necessidade dessa disciplina para os alunos do curso de direito, por exemplo, mas também para os policiais, para os profissionais que buscam a área de segurança pública. É uma disciplina que, como eu disse, ela é específica, você não aprende tudo, né, num curso. Né? Você vai fazer um curso de graduação, por exemplo, de direito, você não aprende, mesmo nós dando aula lá sobre direito ambiental, você não sai dali um expert, mas você tem um conteúdo importante para a sua formação profissional na sequência. Então, é uma boa ideia. E a gente também tem bastante, fala de bastante política pública, fala bastante de gestão integrada voltada para a segurança, e agora você me deu uma ideia bacana. E como você colocou, professor, o fato de nós termos, né, dentro da grade da Uninter esse curso de segurança pública, nada obsta que nós possamos também, nessas pós-graduações relacionadas à segurança pública, que nós tenhamos essa disciplina como uma das disciplinas importantes para a formação desse profissional na área de segurança. Não somente da área de segurança pública, mas também da segurança privada, porque muitas vezes o profissional de segurança privado, ele também observa questões de questões ambientais dentro da empresa que ele vai trabalhar, que ele pode indicar, né, para as pessoas ali, para o gerente da empresa, para o diretor da empresa, olha, nós temos um problema ambiental aqui que pode ser resolvido de tal maneira. E a gente também tem a pós-graduação de gestão pública, gestão, inteligência e segurança privada. Então tem esses dois elos aí com uma vasta quantidade de alunos. E o último conteúdo que o professor escreveu e gravou com a gente aqui na pós-graduação, a gente falou bastante de segurança pública e o crime organizado. E eu queria que o professor falasse um pouquinho mais aí de como que funciona o que é esse crime, né? E o que é esse crime organizado aí, já que os nossos alunos aí que vão ter essa disciplina ou que já tiveram, só para a gente conversar um pouquinho mais com eles em relação a isso. Claro. Quando a gente trata dessa ideia de crime organizado, até o conceito de crime organizado não é um conceito, muitas vezes, firmado pela doutrina de forma
peremptória, ou seja, é dessa maneira. Então, a própria ideia de crime organizado, ele vem buscando conceitos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Então, na evolução histórica, quando a gente fala da disciplina, essa construção também existe. E nós temos aí leis que tratam das organizações criminosas voltadas para o combate a esses crimes, criando ferramentas de combate ao crime organizado, a essas organizações criminosas, tendo em vista que essas organizações criminosas, elas se alimentam muitas vezes da estrutura do próprio Estado. Quando ela ingressa dentro da estrutura do Estado, ela causa um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Então, há uma importância de a gente entender como funcionam as leis relacionadas a crime organizado e entender até mesmo como o próprio crime organizado funciona. Porque ele se alia a questões políticas, ele se alia à própria comunidade, colocando muitas vezes os seus tentáculos junto aos órgãos públicos, fazendo com que a sociedade muitas vezes até não perceba que está sendo dominada por essas organizações criminosas. Então, a importância da atuação das atividades ou das organizações policiais aí para evitar que esse crime se alastre dentro da comunidade. Exatamente. E bem no início desse conteúdo, o professor falou do mundo, porque a gente está falando de crime organizado, mas não só Brasil. E você deixou claro, né, que isso também tem várias ações de crime organizado espalhadas pelo mundo inteiro. O professor tem algum fato, alguma coisa interessante para comentar? O que a gente consegue perceber ao longo da história, e até estudando economia, né, quando a gente começa a estudar a própria economia, lá, no nosso caso, quando a gente terminou o mestrado, lá no mestrado a gente já via essa percepção de que a economia, ela busca, né, o capital, o fluxo de capital, ele já vai sendo colocado de uma maneira mais tranquila, mais fluido, né? Hoje, as barreiras, né, dos países, elas vão diminuindo cada vez mais para que o fluxo de capital possa circular. E aí, nesse fluxo de capital, fluxo de pessoas, mercadorias, e isso também é um cenário que propicia para o crime organizado também se alastrar. O crime organizado não respeita fronteiras. Né? Além das fronteiras dos municípios, dos estados, do país, ele avança. Né? E ele avança com o capital, ele avança com essas mercadorias ilegais, ele avança com o tráfico de pessoas. Então, o crime organizado, ele se organiza também conforme a economia se organiza. Ele vende mercadoria. Mercadoria vende mercadoria. Então, aquilo que vende, ele está se colocando em volta. Né? Em alguns locais, como já nas estruturas de cidades maiores, talvez um pouco mais como o Rio de Janeiro, não conheço a realidade fática. Né? A gente conhece a realidade por estudando isso, conversando com colegas. Por exemplo, o crime organizado, ele já começa a trabalhar na questão da imobiliária. Né? Já começa a questão fundiária. Então, aí nosso trabalho de polícia ambiental também está nessa seara. Né? Muitas vezes, a ocupação do solo, venda de terrenos ilegais. Então, vejo que o crime organizado pode estar em tudo quanto é lugar. Vai vender droga, vai trabalhar com drogas, sim, vai mexer com drogas, vai trabalhar, né? Vai se envolver com a questão da prostituição, tráfico de pessoas, vai também. Então, o crime organizado se lastreia por todo o caminho que ele possa encontrar. E a gente está aqui do lado de cá falando de coisas boas, de estudo, crime organizado, segurança pública, mas eu acho que do outro lado também, esse mundo, as pessoas também devem ter todo não digo um preparo, mas elas também devem fazer uns estudos para entrar nesse rol. E não que a gente vai comentar sobre isso agora na nossa entrevista aqui, mas a gente tem que entender que a cabeça do outro lado também está todo momento manipulada e estudando também, né? Para criar esses engajamentos. Porque pelo que a gente lê, a gente olha ali e fala, nossa, mas será que é tudo isso? E realmente é tudo isso, né, professor? Isso. O que a gente verifica, assim, no nosso livro que trata sobre sociologia do crime e da violência, nós mostramos esse lado também. As pessoas imaginam muitas vezes um criminoso, uma pessoa monstruosa, né, toda diferente, né, e no final das contas é uma pessoa comum no sentido que você olha e você não percebe que ela está agindo com crime, mas muitas vezes ela se utiliza da questão empresarial, né, por isso nós falamos de organizações, é algo organizado, pensado, planejado para cometer um delito. Muitas vezes a empresa pode ser utilizada para cometimento de delito e a empresa pode ser criada para o cometimento de delito, né, para realizar o seu intento criminoso. Então tem várias vertentes. E como o professor falou, muitas vezes o criminoso ele está planejando, ele está pensando, ele está vendo uma oportunidade, ele está se colocando à disposição do crime para realizar as suas intenções. E hoje muito mais o crescimento também do mundo cibernético, né, professor? Antigamente nós não tínhamos esse avanço e hoje em dia eu acho que nesse mundo também deve ter uma organização muito forte, né? Isso, nas nossas aulas, né, os alunos podem perceber que nós tratamos também dessa questão da legislação que cria ferramentas para as organizações policiais combaterem o crime virtual. Esse crime cibernético, como o professor falou, ele hoje está aí. Está aqui presente o tempo todo. Está no teu celular cometendo um golpe, está nas instituições bancárias, está na internet, está nas redes sociais. Então ele se espalha, como nós já falamos, por todos os campos. Aonde estiver ser humano, haverá
praticamente criminalidade. Né? É importante destacar que o ser humano é que comete o crime. Então, onde nós tivermos ser humano, a possibilidade de existir crime é normal. Né? É normal. E quando a gente fala de criminalidade, a gente fala também de bastante índices. Como que a polícia organiza esses índices lá? Como que funciona a ideia? Você acabou de dizer do mundo cibernético, do mundo, de repente, de tráfico de crianças e algo nesse sentido. Existe todo um parado estatístico por trás, até para a própria polícia saber como que ela vai trabalhar nesse sentido, né? O que nós temos, daí uma inteligência, né, prof? Uma percepção particular. Nós temos que ter parâmetros para definirmos as nossas formas de atuação. Então, por exemplo, eu posso organizar a minha maneira estatística de avaliação de crime, por exemplo, por quantidade de crimes. Mas essa quantidade de crimes será definida por qual organização? Por exemplo, a polícia. Eu tenho uma informação, alguém chega para mim e diz, olha, meu carro foi furtado. Eu anoto esse crime, faço um boletim de ocorrência, anoto isso no boletim de ocorrência e começo a fazer minha estatística. Vem outra pessoa e diz que meu carro foi furtado. Outra pessoa diz, eu tive 10 furtos, né, no primeiro momento. Então, eu, como policial, eu falo, olha, nós tivemos 10 registros de furto naquela região, então eu vou cuidar para que não tenha furtos naquela região. Por outro lado, quando a Polícia Civil começa a fazer uma investigação, por exemplo, a Polícia Federal faz uma investigação desses furtos, descobre que 5 dessas situações foram golpe do seguro. Olha aí, ó. Né? Foi um golpe do seguro. Então a Polícia Civil já tem uma outra estatística. Né? A partir daquele momento a Polícia Civil, olha, não foram 5 furtos, não foram 5 roubos. 5 simulações. Tivemos 5 sim, mas 5 simulações. Já não tenho mais a preocupação com aquela região, de certa maneira, que eu tinha lá 10 furtos, ou 10 roubos, eu tenho 5 só. Então veja aqui, qual a estatística que eu uso? A estatística que a Polícia Militar computou, que a Polícia Civil, mas aí vamos supor ainda que nesses outros 5 se faz uma investigação e se encontra os furtadores e se vai para o Poder Judiciário. Lá esses 5 julgados no Poder Judiciário, se descobre que 3 deles era apropriação indébita. Alguém pegou o carro emprestado e não devolveu. E aí o dono veio e falou que era furto. Não é nem golpe do seguro, não é nem furto, é uma terceira opção, que é a apropriação indébita. É um crime, mas não é um crime de furto. Qual estatística eu vou estabelecer aqui? Então a polícia tem que trabalhar com alguns padrões. Qual é o padrão o protocolo que eu uso para fazer essa estatística? Então estatística também tem uma relação com ciência, como o professor falou. Eu tenho que ser ciência. Não é uma coisa simplesmente jogada por números. Esse número aqui bate e valeu. Eu falo muito isso, principalmente na questão dos homicídios. Uma situação de morte, né, a gente trata muito como local de morte. Por exemplo, a Polícia Militar, local de morte. Teve uma morte ali. Mas eu ainda não posso definir se essa morte foi homicídio, suicídio. ou até mesmo uma legítima defesa. Exatamente. Né? Eu posso ainda, nessa avaliação toda lá no julgamento, descobrir que foi uma legítima defesa, que não houve nem crime. Né? As pessoas vão falar, mas como assim? Quem está no direito um pouquinho, sabe, quem está estudando com a gente, os alunos da pós-graduação vão saber. Nem sempre uma morte causada por uma outra pessoa possa ser efetivamente um crime, porque ela pode ser uma legítima defesa, que é uma excludente de licitude. Então eu vejo que eu pego a estatística da polícia e esse julgamento desse homicídio, né, ou dessa morte, demorará 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, para daí eu voltar e dizer, olha, naquele ano não tivemos tantos homicídios. Exatamente. Né? Então eu vejo que a estatística precisa de inteligência. Né? Ela se torna, de certa maneira, simples, ao mesmo tempo complexa. Né? A gente precisa ter realmente cientificidade, tem que ser ciência no estudo dessa criminalidade. Isso aí. E esse assunto que o professor acabou de comentar agora, que é a inteligência, é o que a gente vai fazer logo na sequência, no próximo bloco. A gente já vai perguntar para ele como que funciona essa inteligência que ele deixou aqui no finalzinho do primeiro bloco. Então, nos vemos daqui a pouco e continue com a gente aí acompanhando o nosso programa. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing no Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos,
disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Última chamada Uninter. Corre e comece a estudar ainda neste semestre com condições incríveis. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. E se já é formado, faça uma pós-graduação à distância a partir de R$ 99,00 mensais e ganhe outra. Última chamada Uninter. A hora de acelerar a conquista dos seus sonhos é agora. Inscreva-se já! Uninter.com. Voltamos com o programa Por Dentro da Pós, programa do Centro Universitário Internacional Uninter, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E hoje o programa Por Dentro da Pós está com a temática de segurança pública e o crime organizado. E o professor convidado que está aqui trabalhando com a gente hoje é o professor Valmir, que está conversando e nos ensinando um pouquinho mais aí como que funciona essa ideia da segurança pública e como que a gente trabalha com o crime organizado. E no final do bloco anterior, a gente deixou no ar uma ideia de inteligência. E a gente tem acompanhado muito, professor, que nos últimos anos as políticas públicas e a segurança pública como um todo, o investimento alto em inteligência. Qual que é a importância de cada vez mais a segurança pública e a polícia como um todo está investindo, está buscando conhecimento em relação à inteligência? Bom, professor, a gente tem que partir do princípio de que o recurso humano que as polícias hoje buscam é cada vez mais qualificado. As pessoas que ingressam nas polícias, sejam elas na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, são pessoas que têm cada vez mais um nível de ensino avançado e isso gera uma qualidade de trabalho muito maior do que existia anteriormente. Nós falamos muito de que os policiais que nos antecederam são guerreiros, né? São pessoas que vieram e trouxeram e nos entregaram a polícia da forma que ela está hoje, cada vez melhor. Então, o aprimoramento já inicia-se lá no começo das polícias. Mas hoje, cada vez mais, o policial vem preparado. A gente busca policiais cada vez mais qualificados. Aí, o ingresso, muitas vezes, das várias forças policiais já é concurso superior. E como o professor colocou, muito bem colocou, é o fato de nós usarmos a inteligência. Né? Mas essa inteligência se dá em todos os níveis estratégico, ou não só no nível estratégico, mas também no nível operacional das polícias, tanto das polícias estaduais, como no caso da Polícia Federal, das polícias no nível federal, seja a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal. Então, os setores de inteligência das polícias estão cada vez mais atuantes. Né? A questão específica também da utilização de ferramentas eletrônicas, ferramentas virtuais, tem a sua importância. Até mesmo hoje, a inteligência artificial é utilizada no trabalho das polícias. As avaliações estatísticas, as avaliações das informações, o fluxo de informações, as polícias têm um trato cada vez maior e melhor dessa atividade, que é de suma importância para a atuação operacional das polícias. E toda vez que a gente evolui numa inteligência, a chance da gente detectar um crime ou buscar mais soluções é uma sequência. É uma né, sequência. sequência. No caso do combate ao crime organizado, das organizações criminosas, o trabalho de inteligência é de suma importância. Né?
né? Não há como você combater criminalidade organizada sem que haja a inteligência policial. A inteligência policial é o fator de sucesso nas atuações das organizações policiais como um todo. E hoje em dia também a questão do monitoramento, né, professor? A gente, é o que você acabou de dizer, do jeito que entregaram a polícia para a gente, do jeito que a gente está recebendo, e os próximos anos, acho que nós temos uma evolução gigantesca. A quantidade de dados que nós tínhamos e a quantidade de dados que a gente tem, a inteligência artificial, eu acho que é um caminho promissor. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos várias percepções sobre segurança pública, sobre a atuação das polícias. Eu tenho a minha, né, baseado nos meus estudos, baseado na minha experiência pessoal. Outros profissionais de segurança pública têm uma outra maneira de pensar as forças de segurança e tem outra maneira de ver as forças de segurança. Poderia dizer assim, baseado nisso, por exemplo, quando as pessoas dizem, olha, nós temos uma aqui no nosso lugar, aqui no nosso prédio tem uma câmera de segurança. Eu digo, olha, não é uma câmera de segurança. Você pode ter uma câmera de vigilância, né? Você pode até vigiar, mas seguro muitas vezes você não está se você não tiver por trás daquela câmera profissionais de segurança adequados, qualificados para a atuação. E preparados. Preparados, porque eu posso ter uma câmera de segurança, né, que está filmando, o cara vem, me rouba, leva tudo que eu tenho e eu fico ali de mãos atadas, não descubro quem foi, não vejo nada, porque depois das filmagens eu não tenho atuação nenhuma das forças de segurança. Então a câmera de segurança só vai te dar segurança se você tiver efetivamente uma organização, instituições preparadas para atuação, para atuar sobre aquela informação que a câmera de vigilância vai te trazer. Então a importância da inteligência. Da inteligência. Né? Logo após aquele fato ocorrido, que muitas vezes você não consegue evitar, as pessoas têm uma percepção de que as polícias vão conseguir evitar todos os crimes. Isso até hoje não foi possível. Não. Pode ser que aqui para frente aconteça, mas até agora não foi possível. E não nos parece num curto espaço de tempo. Então as pessoas têm que entender que atrás daquele equipamento de segurança, atrás daquele equipamento de tecnologia, há que existir profissionais adequados, preparados, né, profissionais para atuação adequada na situação que acontece um crime. E no passar dos anos, a gente também tem acompanhado muito a lei de proteção agora de dados. E a gente estava conversando, professor, sobre como isso está impactando agora dentro desses estudos. E o professor pode comentar agora com a gente e também, quando o material que o professor escreveu aqui, o professor falou bastante sobre um tema bem interessante que é a produção de prova. Eu gostaria que o professor explicasse, não só para os alunos de segurança que estão nos ouvindo agora, mas para os alunos de todas as áreas que participam aqui do programa Por Dentro da Pós, como que funciona essa produção de prova e como que agora a Lei Geral de Proteção de Dados está impactando, o que ela está ajudando, qual que é a relação de tudo isso? Nós falamos aqui, né, em off, que as questões específicas técnicas, né, a gente não falaria especificamente porque está lá na aula, né? A gente aqui é mais um bate-papo descontraído. A ideia é trazer para aquele aluno que não está lá no curso uma noção do que é toda essa relação das instituições de segurança em relação ao combate ao crime organizado. Então nós temos a Lei 12.850 que traz, né, ferramentas às instituições policiais para investigar, para combater o crime organizado, né? Seja numa situação de escuta telefônica, seja numa situação de quebra de sigilo, né? Que falando de forma bem simples, né? Não tecnicamente. E tudo isso é produção de prova, né, Tudo isso é produção de prova. Quando eu estou fazendo uma escuta, quando eu estou fazendo algo nesse sentido, eu estou produzindo uma prova. Produzindo prova. Então, é produção de prova. Se eu faço uma busca e apreensão pessoal, é uma busca de prova, é uma produção de prova. Então, a gente tem os meios de obtenção de prova. Então, a lei traz aos policiais, né, os agentes de polícia e ao Ministério Público, ao próprio Judiciário, para buscar essas provas. E na busca dessas provas, por exemplo, lá, se eu peço lá, né, falando aqui de forma bem simples e não técnica, né, quebra de sigilo, que o pessoal fala vulgarmente quebra de sigilo. Eu peço uma quebra de sigilo telefônico. Eu tenho que tomar muito cuidado para manusear, né, para conduzir essa investigação, porque eu posso expor as pessoas, né? Eu posso expor uma pessoa. Por exemplo, de maneira geral, todo mundo, as pessoas pensam, né? Olha, se a pessoa não quer falar, né? Eu chego e digo, onde você está indo? Eu abordo uma pessoa na rua e digo, por onde você está indo? Se ele não me falar, é porque ele é suspeito. Bom, o cara não quer falar porque, de repente, ele está indo na casa da amante. É verdade. Né? Não é um crime que ele está cometendo. É um ato ilícito civil, talvez, para algumas pessoas, né? Ele está violando o casamento, mas talvez ele nem seja casado, ele só seja amaziado, só tem uma namorada, quer ir na casa de uma outra menina, e ele não quer falar para ninguém. Se o policial falar para esse policial, o policial do lado até me conhece, se eu falar para ele que eu vou, então eu não vou falar, não quero falar. Ele tem direito de não falar.
isso o torna um suspeito, torna um criminoso. Então, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos falando dos direitos fundamentais das pessoas, né? A Lei de Proteção Geral de Dados, ela traz essa proteção do cidadão, para que o Estado não utilize, né, para que nenhuma outra pessoa utilize os seus dados de maneira ilegal, de maneira a te expor, de maneira a te prejudicar. Então, isso é importante para o direito do cidadão. E as pessoas muitas vezes confundem a ideia de que direitos humanos são para bandidos. Na verdade, os direitos humanos são para a proteção das pessoas em relação ao próprio Estado, né? Que nós temos agentes bons, muitas vezes, e agentes, bom, na maioria das vezes, graças a Deus, Ótimo. E poucos ruins. E esses poucos ruins podem cometer delitos. E visando a proteção do cidadão, a lei vem para proteger, né? A proteção sendo redundante, para proteger o próprio cidadão da ação do Estado. Por isso que o professor comentou bastante agora da ideia dos direitos humanos. Isso é bom, porque dele ajuda nesse elo como um todo, né? Os direitos humanos não são um escudo para cometimento de delitos. As pessoas não podem confundir isso. Não pode confundir isso, exatamente. Deixar claro, né, professor? Eu não tenho direito humano como uma proteção do crime que eu vou cometer. Eu tenho direitos humanos como proteção do cidadão que não comete delitos. E o cidadão que comete delitos também tem seus direitos protegidos ao ponto de que eu não posso violar direitos de nenhuma pessoa, né? E não justificaria eu cometer um crime enquanto policial para proteger a sociedade. Agora, se isso for permitido, qual crime eu posso cometer? Qualquer um. Porque daí, se é permitido eu cometer um crime, eu que decido o crime que eu vou cometer, né? Para proteger a sociedade, ou para proteger o professor aqui, eu posso matar essa pessoa aqui. Mas você vai poder matar, você vai poder reagir a uma ação. Sim, e não matar deliberadamente, né? Eu começo a matar as pessoas deliberadamente porque eu não gosto. Então, não podemos deixar isso acontecer. Aqui, nesse momento, a gente não consegue explicar bem para o cidadão, talvez, tudo que ele queria saber. Mas a gente vai, ao longo do tempo, lá nas nossas aulas, explicando isso de maneira bem clara para que as pessoas consigam compreender. E algo interessante que até gostaria de perguntar para o professor, que aconteceu nas últimas semanas, a repercussão do fato de Blumenau, a gente viu aquela sensação assim de insegurança, e o dia 20, algo nesse sentido, mas eu gostaria de perguntar ao professor e também já parabenizar, que eu acho que a nossa segurança pública no Paraná fez um trabalho fenomenal em já detectar, vamos dizer, né, o crime que as pessoas estavam cometendo daquele pânico. E aí a gente viu que todas as escolas, aquele dia, não ocorreu nada. Então, a nossa segurança pública teve um trabalho de inteligência em relação a esse foco fantástico. E o professor que está lá na operação, lá na ponta, tudo bem que não é o braço que o professor trabalha, mas é uma organização como um todo, a qualidade que a gente teve. E isso reflete-se no quê? A inteligência e o preparo que a gente teve em cima. Eu vou chamar de crime organizado, prof, que isso que eles estavam querendo organizar nesses eventos é um crime organizado. E espalhando notícias falsas, uma série de coisas. E a polícia nossa foi em cima, verificou, buscou, e eu acho que isso tem que deixar claro que foi uma atitude. Algumas organizações criminosas utilizam-se desse expediente, ou seja, o medo. Causar medo, causar pânico na comunidade para que a sua atuação seja cada vez mais forte. De certa maneira, a gente fala nas nossas aulas aí da máfia, da Yakuza, de várias organizações criminosas, né, que tem até mesmo dentro do nosso país, algumas delas, em alguns momentos, elas vão se utilizar desse medo que as pessoas têm, né, e mostrando força, mostrando poder, agindo contra o Estado, agindo contra a comunidade. E nesse caso específico, a resposta que o Estado deu foi à altura. Né? Tanto, para você ter ideia, nós que somos batalhão de polícia ambiental, Força Verde, atuamos na fiscalização ambiental, não diretamente com as escolas, nós tínhamos policiais nossos em frente às escolas fazendo a segurança, os policiais do batalhão rodoviário, policiais do batalhão de choque. Então, foi uma força do Estado colocada à disposição da comunidade para a proteção de todos nós. Né? Então, a reação do governo do Estado com a proteção, né, fazendo com que a polícia pudesse agir, dando condições para que a gente pudesse fazer esse trabalho, a gente fez o que tinha que ser feito. Né? E imaginamos nós, e pelo que nós conhecemos da nossa instituição, nós fizemos à altura. Né? Claro que uma situação ou outra pode acontecer. Né? Se nós pensarmos em segurança... Sim, fatos isolados, né, prof? Quando a gente fala em segurança, se a gente pensar assim, olha, nos Estados Unidos é um país muito seguro, que todo mundo fala, quer mudar para lá, nós tivemos ali pelo menos dois atentados. Dois presidentes mortos. Exatamente. Né, no primeiro momento. Né? Você tem o John Kennedy e você tem lá o Abraham Lincoln. E você tem ainda o atentado contra o Ronald Reagan. Então você vê que dentro do país que se diz seguro, altamente seguro, nós temos situações delicadas. Né? Você tem ali o 11 de setembro, que nem todas as agências de segurança conseguiram evitar, captar, entender aquilo. Então, a partir do 11 de setembro também, as agências de segurança melhoram a sua atuação, se modernizaram, começam a captar melhores recursos para essas agências. Então, veja, e outro lado, professor, que a gente talvez não tenha comentado, que de certa maneira impacta na segurança, segurança é caro.
né? Como você falou, nós temos os cursos de segurança privada, nós temos os cursos relacionados à segurança pública. Uhum. O cidadão muitas vezes não tem a dimensão de quanto custa a segurança pública, que é muito caro. A segurança como um todo, não só a segurança pública. Se hoje você for instalar na sua casa um sistema de segurança monitorado, de câmeras, você vai gastar um valor razoável, né? De 2, 3 salários mínimos para colocar algo de qualidade e veja que não vai ser um monitoramento geral. Uhum. Então, às vezes um pouquinho mais de inteligência na sua câmera, né? Um pouquinho mais de tecnologia, é um valor alto. Então, segurança pública é cara. E no caso do Estado do Paraná, como o senhor falou, nessa reação a essa questão das escolas, a resposta foi à altura e imediata e rapidamente nós conseguimos mobilizar o efetivo. E por trás de tudo isso, todo um estudo, né? A nossa segurança pública estava preparada em estudar, verificar focos, buscar na internet algo nesse sentido. Isso mostra que o preparo nosso foi muito forte em, vamos dizer, quebrar realmente toda essa máscara negra aí que estavam querendo cometer e gerar esse medo aí para toda a sociedade. Porque é através desse medo que as coisas vão começando a crescer. Foi o que o professor falou agora há pouco. E isso é importante, que demonstra que qualquer outras atividades em que a nossa segurança pública estiver envolvida, ela vai ter um bom resultado. Porque em poucas semanas gerou todo esse fato, gerou toda essa repercussão e a gente viu a efetividade que teve. Não só nesse caso específico, que foi agora, né, de certa maneira até mais ameno porque não houve uma violência deliberada. Mas situações, por exemplo, a gente chama hoje um pouco mais de novo cangaço, domínio de cidade, a Polícia Militar do Paraná e junto com a Polícia Civil consegue dar uma resposta rápida e efetiva a essas questões dentro do Estado. Os criminosos até podem, por exemplo, explodir um banco, mas na sequência eles vão ser presos e vão, muitas vezes, se confrontarem com a polícia, infelizmente, vão acabar não sobrevivendo. Mas o trabalho que as polícias do Paraná hoje realizam, nesse sentido, é um trabalho de excelência. E esse trabalho antes diminui também o fato da explosão de bancos. A gente tinha um alto índice de explosão de bancos e pode ver que nos últimos anos a gente diminuiu. Por quê? Porque o cara não vai se meter a louco sabendo que a organização toda está estudando e ela está identificando como funciona esse crime. E isso tende a diminuir. Não tenho estatística de cabeça aqui, mas em 3 anos atrás, essa quantidade era muito maior. Sim. Já veio uma pronta resposta agora, se você acompanhar nos últimos anos a diminuição que teve. Então, o nosso Estado está à frente em relação a essa prevenção também. Eu chamo isso de prevenção, né, professor? E é um trabalho em conjunto, né? As polícias do Paraná e ainda a Polícia Científica realizam um trabalho, como eu disse, de excelência. Né? A gente consegue identificar os criminosos pelo fio de cabelo, por uma digital, por vários outros mecanismos, reconhecimento facial. As polícias do Paraná hoje têm uma formação e equipamentos para poder fazer frente a esse tipo de criminalidade, como nós falamos. Né? Há uma estratégia por trás disso já, do estudo, do combate a essas organizações criminosas violentas, principalmente essas organizações criminosas violentas que causam esse pânico para a sociedade. Né? Algumas situações dentro do Paraná acontecem, mas as respostas que são dadas são, como eu disse, são na altura do crime que é realizado. Então, esses criminosos não ficam impunes no Estado do Paraná. O trabalho é realizado de maneira competente. Exato. E isso faz com que diminua. Porque o cara também não vai, vamos usar o jargão que as pessoas falam, não vai se meter a louco aí, sabendo que ele tem uma polícia preparada. E nos últimos anos esse sentimento de segurança vem crescendo. Por quê? Foi o que você falou. Aliou tecnologia, aliou inteligência, você verifica todas as ideias possíveis e você consegue diminuir com o crime e desarticular essas organizações. E quando a gente está falando ali do combate ao crime organizado nas nossas aulas, a gente está falando também de acertar, e como muitos doutrinadores falam hoje, de acertar o coração da organização criminosa, é o dinheiro. Né? A fonte do recurso de bens, arrecadar esses bens. E, como eu disse, aqui no Paraná, hoje, isso acontece pelo fato de nós conseguirmos identificar. Então, quando eu falei lá no nosso livro, Sociologia do Crime e da Violência, que a gente trata da questão de como o crime acontece, por que ele acontece, quem comete crime, eu vejo assim que o fato de você aumentar a pena, né, não é um fator direto de inibição. Uhum. Né? Eu falo muito para os alunos e dou um exemplo. Se eu fosse cometer um crime desse caminho, cometeria o crime por água, por terra ou por ar? Aí o cara fica, eu acho que pelo avião, né? Eu falei, sim, mas a pena é o dobro de que você cometer por terra. E você não está avaliando a pena para cometer o crime. Exato. Né? Uhum. Então, muitas vezes, vou aumentar a pena do homicídio. Não, claro, você tentando aumentar a pena, talvez você possa até atingir um outro. Mas o que realmente vai atingir o criminoso é a certeza da punição. É a convicção de que ele pensou, eu vou ser preso. Se eu cometer, eu serei preso. Então, é melhor eu não cometer. Tem o professor Francisco Chiskida, a gente escreve junto, né, alguns artigos, ele fala muito da economia do crime. Então, o criminoso, ele avalia o custo-benefício. Se eu furtar essa mesinha aqui,
eu vou gerar um dinheiro, eu vou conseguir ganhar. Agora, se eu pegar essa mesinha aqui e vou me prender, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então ele faz essa medição, né, como a gente falou no início, ele olha, ele não vai se meter a louco se ele só souber que vai ser preso. E olha, prof, a gente já pode ter mais um programa no futuro que a gente pode falar do crime organizado, do combate à lavagem de dinheiro e uma série de coisas que é onde você falou que tem o início aí de vários, ou seja, alguém vai financiar tudo isso. E existe vários estudos hoje em relação a esse combate à lavagem de dinheiro, como que você descobre tudo isso, como que você consegue identificar para daí exatamente você diminuir. Isso é mais um programa, porque hoje a ideia da gente fazer o combate e a lavagem de dinheiro está muito forte e a polícia está muito preparada em relação a isso, não só um braço da polícia, mas N braços para identificar. E isso faz com que todos os outros passos enfraqueçam, né? Com certeza. O trabalho das organizações policiais no combate ao crime organizado, ele tem que se centrar nessas questões diretas da inteligência. A identificação dos criminosos, a identificação do patrimônio, fazer esse sequestro desse patrimônio, trazer para dentro do Estado esses valores para diminuir a capacidade de corrupção dessas organizações. Exatamente. Porque o fato de ter muito dinheiro é o fato de conseguir corromper cada vez mais agentes. Comprar as pessoas. Seja agentes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Então as pessoas têm que entender que esse trabalho tem que ser cada vez fortalecido para que nós tenhamos uma sociedade mais tranquila. Exatamente. Professor, agradeço. Acabou o nosso programa e bem feliz aí pela sua participação. E já deixamos um outro programa para a vista e aqui nós temos uma infinidade de coisas que debater a segurança pública é muito bacana, é muito gostoso. Foi o que você falou. Hoje ela custa, mas ela te dá um resultado. E toda vez que você investe, você está buscando um retorno. E eu acho que a segurança pública está indo por esse caminho. Então, fico muito feliz de ter o professor aqui hoje, dialogando aí. A gente separou um tema que era o crime organizado, mas tem muito mais temas pela frente. E agradeço, professor. Você pode ficar com o fechamento agora e eu agradeço a todos os alunos que nos acompanharam e deixo você ficar com o fechamento do nosso programa. Eu agradeço, professor, o convite para participar do programa e esclarecer algumas dúvidas ou apresentar o trabalho que as polícias, as forças de segurança realizam, principalmente no estado do Paraná, que é o estado que a gente conhece bem o trabalho realizado. E convidar os alunos para cada vez mais participarem dos cursos da universidade, aqui da Uninter, para cada vez ter mais condições de competir no mercado de trabalho e o conhecimento pessoal, que é muito importante. Convidar os alunos para que estudem segurança pública. Nós precisamos de cada vez mais estudiosos de segurança pública, porque no Brasil se escreve pouco e se escreve muitas vezes com falta de qualidade. Nós precisamos escrever cada vez mais com qualidade e para isso os cursos daqui da Uninter que vão fazer com que você tenha condições de escrever bem, de conhecer bem a área que você vai trabalhar. Então, nosso muito obrigado. Obrigado, professor. Valeu, forte abraço e nos encontramos aí num próximo programa Por Dentro da Pós. Até breve.